meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Érica Zarucchi e hoje nós vamos conversar sobre mediunidade, principalmente, especificamente, sobre quem está começando a desenvolver a mediunidade, que pode ser você, pode ser o teu filho, a tua filha, alguém que você conheça, e você vai aprender a identificar os sintomas, a identificar os padrões que ocorrem quando a pessoa está começando a desenvolver a mediunidade. Mas, em primeiro lugar, meu amor, eu quero pedir para você se inscrever aqui nesse botãozinho aqui embaixo para você receber os meus próximos vídeos, as minhas próximas notificações, que vão estar muito bacanas os próximos vídeos, e para você fazer parte dessa família de luz que está crescendo cada vez mais. Então vai ser uma honra ter você como meu inscrito, tá bom, meu amor? Então vamos lá. Gente, em primeiro lugar, o que é um médium? O médium é aquele que está no meio. Mas no meio do que, Érica? No meio de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. O mundo da nossa realidade, aqui, né, realidade, e o mundo extrafísico. O médium é um mediador entre dois mundos. Só que acontece um fenômeno. Quando a pessoa começa a desenvolver a mediunidade, geralmente vários problemas começam a acontecer, porque ela ainda não tem a habilidade de lidar com isso, ela ainda não tem o jogo de cintura, digamos assim, e o conhecimento suficiente para lidar com aquilo que ela é, ou seja, um médium, um mediador entre dois mundos. Então, problemas começam a acontecer, sintomas começam a ocorrer. Só para você ter uma ideia, antes de eu falar desses sintomas, os hospitais psiquiátricos, eles estão, lotados, mas lotados de médiums, de pessoas que não tiveram condições de desenvolver a sua mediunidade, de entrar num caminho em que elas pudessem lidar com a sua mediunidade, e acabaram tendo crises psicóticas por conta disso. Então, esses são casos extremos, mas hospitais psiquiátricos, gente, estão assim, de médiums. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a desenvolver a sua mediunidade, ela passa a evitar locais muito cheios, aglomerados de gente. Por quê? Porque o médium é um hipersensível, ele sente tudo, ele sente praticamente tudo. Então, se ele está no meio de uma multidão, aquilo para ele é uma tortura, porque ele sente energia de um, sente energia do outro, sente energia daquele outro, cada energia vibra numa sintonia diferente, e para ele aquilo gera uma confusão muito grande. Então, o que a pessoa que está começando a desenvolver a mediunidade acaba fazendo? Ela acaba se isolando, principalmente adolescentes, certo? Não só adolescentes, mas acaba se isolando. Para quê? Para não sentir aquele mal-estar, aquela coisa ruim de sentir diversos tipos de energias diferentes, não só de encarnados, como de desencarnados também, que possam estar num local, né? A pessoa passa a evitar, a frequentar determinados locais, vamos dizer, a casa de um tio, de uma tia, de uma avó,
de um amigo que seja muito carregada, né? Que tenha muita, o que a gente chama de larvas astrais, miasmas. Miasmas são formas, pensamentos que ficam, digamos que boiando no ar, né? O médium entra naquele local e ele não sabe ainda se proteger, então ele sente tudo. Então ele passa a evitar contato com pessoas que até então faziam parte da vida dele. E passa a se isolar, como eu falei. E muitas vezes ele acaba sendo diagnosticado como uma pessoa com personalidade antissocial, que não gosta das pessoas. E na verdade não é isso, né? Na verdade não é isso. Na verdade, ele sente o ambiente, ele sente as cargas. E capítulo 2. E isso daí é uma coisa que acaba com qualquer médium e principalmente com os iniciantes à mediunidade, os iniciados à mediunidade. Médiuns são catalisadores naturais de energia. O que isso significa? Significa que o médium é um filtro. Então, se ele chegar para conversar com uma pessoa, com uma amiga que está muito carregada, o que vai acontecer? Ele vai sugar toda a carga ruim daquela pessoa e vai doar para aquela pessoa a energia boa dele. É lógico, gente, esse é um processo inconsciente. A pessoa não tem consciência disso e a pessoa ainda nem sabe se proteger disso, ela não sabe se defender disso. Então, o médium é um catalisador natural. Então, ele sai daquela conversa com aquela pessoa impregnado de nhaca energética, de coisa ruim mesmo, até mesmo de obsessores que podiam estar com aquela pessoa, e a pessoa sai ótima, sai maravilhosamente bem, sai dizendo, ai, que delícia que é conversar com fulano. Ela sai leve, por quê? Porque ela deixou toda a carga em cima daquele médium e o médium pegou tudo aquilo para ele, né? Porque não sabe ainda se defender, não sabe ainda colocar um limite, não sabe colocar uma blindagem energética. Por isso que eu coloco tantas meditações também de blindagem energética, de proteção para vocês no YouTube, entende? Outra coisa, a pessoa que está começando a desenvolver a mediunidade, ela boceja muito em locais que tem muita gente, sabe, aqueles bocejos incontroláveis, ela sente sono. Por quê? Porque é a energia que ela está captando do local, certo, gente? Então, o médium tem uma série de características que acabam acarretando injustamente no isolamento dele, porque ele não aguenta. Chega uma hora que ele não aguenta, né? Ele sente também que não se encaixa em grupo nenhum, principalmente em adolescentes. Ele tenta se enquadrar, ele tenta se encaixar, mas ele se sente completamente diferente. Por mais que ele mova esforços para tentar se enquadrar nos grupos, ele não consegue, justamente porque ele é diferente, né? E ele vai ainda encontrar o grupo dele, né? Eu conto num dos meus vídeos a história do patinho feio. Eu vou colocar no final desse vídeo a história, para você saber que você vai encontrar o teu grupo, o teu aonde você pertence.
Mas num primeiro momento não é assim que acontece. O médium, ele se sente rejeitado, ele sofre bullying muitas vezes. Médiums adolescentes acabam sofrendo bullying. Então, isso é também um fator que gera muitos suicídios entre adolescentes, porque ele acaba se sentindo com uma autoestima completamente rebaixada. Ele não se encaixa em grupo nenhum, ninguém quer saber dele. Quando ele tenta se aproximar de um grupo, ele começa a passar mal. Então, gente, realmente isso é um fato. Ou ele vai para um hospital psiquiátrico, eu tô falando na pior das hipóteses, tá, gente? Graças a Deus isso é uma minoria. Ou ela vai para um hospital psiquiátrico, ou, infelizmente, acaba por terminar com a sua própria vida, né? Mas, de uma forma geral, o que essa pessoa, esse iniciante, ele faz para contornar, para tentar lidar com essa situação? Ele começa a buscar livros, ele começa a buscar esoterismo, ele começa a tentar entender as mais diversas religiões para saber o que está acontecendo com ele, afinal, entende? Então ele se torna um ávido buscador. Eu, por exemplo, eu comprava pilhas e pilhas de livros, até hoje isso acontece, só que com um pouco menos de frequência, mas até hoje eu sou viciada em livros, palestras. Você tenta entender o que está acontecendo com você, e as pessoas acabam te enxergando, sim, como alguém estranho, e isso baixa a tua autoestima ainda mais. Por quê? Por que baixa a autoestima do médium ainda mais? Porque as pessoas vêm com aqueles comentários desagradabilíssimos, dizendo: olha, você não tem alguma coisa errada acontecendo com você, você é estranho, você tem que isso, você tem que aquilo, você não se enquadra, você não se encaixa, colocando nesse médium, geralmente adolescente, um monte de porcaria, de lixo, através das palavras, através dos ouvidos, e aquela pessoa não tem ainda condições de filtrar isso, minha gente. Então a autoestima desse médium vai lá para baixo, até o momento que ele entende que os problemáticos, na verdade, são essas pessoas que são altamente neuróticas, e não ele que está passando por um processo, certo? Então, para finalizar o vídeo, eu vou dizer para vocês o seguinte: todos falam, né? Muitos falam, todo mundo é médium. Sim, todo mundo é médium, porém, a grande maioria tem a mediunidade latente, ou seja, como se fosse uma sementinha que ainda não foi germinada. O vídeo que eu falei para vocês hoje é aquela sementinha que está desabrochando, entende? Aqueles que estão com a sementinha latente vão passar por esse processo também, talvez nessa vida, talvez em outras encarnações, a gente não sabe, porque a vida é eterna, né? Mas você, meu amor, que se identificou dentro desse processo, eu quero te dizer uma coisa: que você se acalme, que você se tranquilize, que você vai encontrar as tuas respostas, você vai aprender a lidar com a tua mediunidade, e você vai encontrar o teu grupo, o grupo ao qual você pertence, que faz sentido para você, entende? Então, isso que eu queria deixar para você que está passando por isso, e para você, mãe, pai, que está identificando que isso está acontecendo com o teu filho.
né? Que é um processo que precisa de apoio, de suporte, de você não colocar essa pessoa para baixo, muito pelo contrário, você edificar essa pessoa, você mostrar as características incríveis que ela tem, o ser humano incrível que ela é, porque a tendência é sim, a maior parte das pessoas que não tem o conhecimento é colocar esse médium que está desabrochando lá para baixo como um problemático, como um erro de Deus, entende? Como se Deus tivesse errado naquela criatura, coisa que obviamente não acontece, né? Então, se tá acontecendo com o teu filho ou com a tua filha, coloque ele para cima, mostre para ele o quanto ele é valioso, quantas características incríveis e maravilhosas ele tem e o quanto ele vai doar para o mundo, o quanto ele vai se realizar e que ele vai se encontrar, sim. Só fale coisas boas e positivas. E para você, meu amor, que não importa a idade, mas que está se identificando com isso, faça você, para você mesmo, esse processo, sabe? De se edificar, de se colocar para cima, sabe? De resgatar a tua autoestima, de buscar sim, através dos livros, através das palestras, tá bom, meu amor? Eu vou ficando por aqui. Um grande, imenso beijo para você. Eu espero você no próximo vídeo. Te inscreve aqui no canal, que vai ser um prazer imenso ter você como meu inscrito, meu amor. E a gente vai poder trocar ideias também. Fique com a luz, fique com a paz e um grande beijo.